pessoal, o primeiro exercício diz o seguinte: nos frascos de spray, usam-se como propelentes compostos orgânicos conhecidos como clorofluorcarbonos. As substâncias empregadas eram CClF3, certo? Ó, vou deixar esse aqui de outra cor, que é chamado de freon, e o C2Cl3F3, que é o chamado aqui de freon 103. Então eram duas substâncias utilizadas na época, o freon 12 e o freon 113, beleza? Então, ó, num depósito abandonado foi encontrado um cilindro supostamente contendo um desses gases. Indica qual é o gás, sabendo-se que o cilindro tinha um volume de 10 litros. Então, ó, indique qual é o gás, sabendo que o cilindro tinha um volume de 10 litros, certo? A massa do composto era de 85 gramas e a pressão era de 2 atm a 27 graus, dado aqui a constante em atm, beleza, pessoal? Então, nós temos aqui todos os dados desse exercício. A primeira coisa de se fazer aí, pessoal, é o seguinte, ó. Eu tenho duas substâncias, né? Então, ó, veja só. Eu tenho aqui, ó, o freon 12, né, ó, que é o CClF3. Então, ó, eu vou colocar ele aqui embaixo, ó. Eu vou colocar ele aqui embaixo, beleza? Tá aqui, ó, o freon 12. E agora eu vou pegar esse aqui que vai ser o freon 13. Primeira coisa que eu vou fazer aqui, pessoal, é determinar aqui, ó, a massa molecular dos dois, tanto do CClF3 e tanto do C2Cl3F3, beleza? Então, ó, como que eu calculo a minha massa molecular? Ó, a massa molecular nada mais é do que a soma das massas atômicas, né? A soma das massas atômicas. Mas a questão é o seguinte, ó, qual é o valor da massa atômica? O valor da massa atômica do carbono, ela é 12, certo? O valor da massa atômica do cloro, ela é de 35,5. E o valor da massa atômica aí do flúor, ó, massa atômica do flúor, ela é igual a 19, certinho? Então vejam só, eu tenho aqui quem? Eu tenho um carbono que vai ser 12. Eu tenho um cloro que é 35. E eu tenho quantas vezes, ó, quantas vezes eu tenho esse flúor? Eu tenho ele 3 vezes, então é somente o 19, que é vezes 3. E esse 19, quando eu multiplico por 3, vai me dar um valor aqui de 57. Ou seja, quem que é a massa? É 12 mais 35,5, beleza? Mais 19. Então, o valor da massa molecular aqui vai ser de 104,5 gramas mol. Então, quem que é esse valor aqui? É o valor da minha massa molecular, beleza? De quem? Do freon 12. Eu vou fazer a mesma conta para aqui o freon, certo? O segundo freon, que é o freon no caso, é o 112, beleza? Na verdade aqui é o nosso freon 113, né? O 12 e o 113. Então, ó, eu tenho 2 átomos de carbono. Então, eu tenho 2 vezes o valor da massa atômica do carbono, beleza? Que é de quanto? O valor da massa atômica do carbono, ele é 12, então vezes 2 vai dar um valor aqui de 24. Para o cloro, eu tenho 3 cloros e cada cloro vale 35,5. Cada cloro vale 35,5. Então eu vou ter 35,5 vezes 3, que vai me dar um valor aqui de quanto? Na verdade é CCl2, né? Ó, CCl2. É isso mesmo que eu fiz aqui, deixa eu ver se eu marquei certo aqui, ó. CCl3, né? Tá aqui, não tem problema, a gente faz CCl3 de novo. Então vai dar um valor aqui de quanto? 35,5 vezes 3, tá correto. Então aqui, ó, 106,5, certo? E o nosso último, ó, que é o F3, é 3, porque tem 3 flúor, vezes 19, que é a sua massa atômica. E esse valor aí vai dar 57, igual no anterior. Então, ó, eu vou ter 24, ó, eu vou ter aqui, ó, 24, certo, do carbono. Eu vou ter 106,5 do cloro e eu vou ter 57 do flúor. E quando eu somar então o meu 24 mais o meu 106,5 mais o meu 57, eu terei um valor de massa molecular, né, ó, massa molecular de 111
187,5. 187,5. Pessoal, eu vou escrever gramas mol. Mas ó, quando eu falo gramas mol, eu estou falando de massa molar, certo? Ó, então nesse caso aqui, ao invés de massa molecular, é massa molar. Mas na verdade elas vão ter aqui o mesmo valor, certo? Ó, então a massa molecular, na verdade, a massa molecular eu vou representar pelaquela letrinha U. E a massa molecular eu vou representar aqui por gramas mol. Mas o valor é o mesmo, ok? Então vamos deixar aqui só para não perdermos aí o foco, beleza? Então vejam só, pessoal, eu tenho dois valores. Eu tenho o valor de 104 e tenho o valor de 187. Eu posso escolher qualquer um dos dois valores para fazer aquela continha que utiliza a constante dos gases ideais, que é pressão vezes o volume, que é igual a N vezes R vezes T, certo? Então, ó, esse N, número de mols, vezes o R, que é uma constante, vezes a temperatura, certo? Ó, vezes aqui o meu R, vezes a minha temperatura, que vai ser dada aqui em Kelvin, ou seja, PV igual a nRT, certinho? Nesse caso aí, pessoal, ó, eu tenho três valores, né? Ó, eu tenho o valor de pressão, eu tenho o valor de volume, eu tenho quatro valores na verdade. Eu tenho a constante e eu tenho a temperatura, né? Qual é a temperatura que eu tenho aqui, ó? A temperatura é de 27 graus, né? Ó. Agora a questão é o seguinte, ó. Se a temperatura é de 27 graus, certo? Ó, se a temperatura aqui, ó, ela é de 27 graus, e a minha constante, que é o R, é igual a 0,082 atm ponto litros dividido por mol ponto Kelvin, quer dizer que a minha temperatura tem que ser transformada para Kelvin. Então, ó, eu sei que C sobre 5 é igual a K menos 273 sobre 5, certo? Então eu sei que 27 sobre 5 é igual a K menos 273 sobre 5. Então, ó, esse sobre 5 é igual a esse sobre 5 aqui. Então eu posso cortar esse sobre 5 e eu posso cortar esse sobre 5. Então eu vou ter que 27 mais 273 é igual a Kelvin, ou seja, K é igual a 300 Kelvin, ou seja, Kelvin é igual a 300, né? Então vamos lá então, pessoal. A pressão aqui nesse exercício, ela fala que é uma pressão de quantos? Ela fala que é uma pressão de 2 atm. Então, ó, o volume é de 10 litros, a massa é de 85 e a temperatura vai ser de 300 e a constante é de 0,082. Vamos fazer primeiro, pessoal, o número de mol, né? O número de mol de quem? O número de mol do Freon. Mas qual Freon? Os dois, né? Tanto o Freon 12 quanto o Freon 13. Vamos fazer primeiro para o 12, né? Quem que é o 12? O 12 é o C, tá aqui em cima, ó. C, Cl, aqui, ó, e F3, ó, CClF3. Então, ó, eu vou ter aqui, ó, o número de mol para o Freon 12. Quem que é o Freon 12? É o C, Cl, né, ó, e aqui um F3, beleza? E nós vimos aqui, ó, que o exercício diz, né, que eu tenho 85 gramas desse composto. Eu tenho 85 gramas desse composto. Mas o que isso significa? Ora, se eu sei que o número de mol é igual a massa em gramas dividido... Opa! Cadê? Dividido aqui, ó, pela minha massa, só que agora massa molar ou massa molecular, quer dizer que eu tenho, então, o valor da massa em gramas. Então, eu tenho quem? Eu tenho o valor da massa molar? Tenho também. Então eu tenho N igual a quem? N igual ao valor da massa em gramas, que é de 85 gramas. Dividido pela massa molar de quem? Dividido pela massa molar do Freon 12, que é 104,5. Então eu venho aqui, coloco de novo agora, ó, o meu 104,5, certo? Então, ó, N dividido, ou 85 dividido por 104,5, né, ó, 104,5, vai me dar um valor aí de 0,813. Então, ó,
esse valor aqui vai ser 0,813 mol. Esse mol é dado por quem? Ele é dado por N. Então, se eu sei que pressão vezes volume é igual a N vezes R vezes T, eu sei que o meu N vale 0,813. Então, eu vou fazer de conta que eu não sei quem é a minha pressão. Então, ou melhor, eu posso usar até a minha pressão, que é 2 atm. Eu vou fazer de conta que eu não sei quem é meu volume. Então, 2 vezes o meu volume. Mas por que fazer de conta que eu não sei quanto é meu volume? Se eu utilizar a minha incógnita V, eu preciso incógnita V, né? Enrolar aqui a língua não, né? Eu tenho que chegar a um valor de 10 litros quando eu fizer o meu cálculo. Por quê? Se eu chegar ao valor de 10 litros, eu já mato esse exercício e já digo que aquele frasco pertence a qual gás? Ao Freon 12. Mas vamos ver se isso aqui corresponde à verdade, né? Então, 2 vezes volume é igual a 104, que já foi. Então, qual é o número de mols? É 0,813. Mas qual é o valor da minha constante? 0,082 atm mol litro Kelvin, vezes a minha temperatura, que é de 300, beleza? Então, quando eu multiplicar 300 por 0,082 por 0,813, beleza? Eu vou chegar num valor aqui, um valor bem grande, na verdade, né? Vou colocar aqui todos os números que nós chegamos aqui, mas eu vou chegar num valor de 19,9998. Então, eu vou ter 2V, né? 2V é igual a 19,9998. Então, eu vou ter que V é igual a 19,9998 dividido aqui por 2, dando um valor de 9,99 litros, né? Então, veja que 9,99 litros, né? Se eu trocar aqui a cor para destacar, ele é bem próximo de quem? É bem próximo de 10. Então, tudo indica que esse frasco é pertencente a qual gás? Ou esse gás pertence a qual frasco? Ou aquele frasco encontrado teria qual gás lá dentro? Ele teria lá o gás, que é o Freon. Vamos lá, é o Freon 12, certo? Mas quem que é o Freon 12? É o meu CClF3, né? Para ter certeza, pessoal, a gente pode isolar aqui outros valores, Você pode fazer esse valor aqui, Vamos supor que você faça a mesma coisa, mas você isole, por exemplo, a temperatura, né? Se você isolar a temperatura, você vai fazer a mesma conta e tirar aqui a temperatura. Então, ao invés de 300, você coloca um X aqui e coloca o seu volume, só para a gente ter uma ideia, Vamos supor aqui, Então, eu vou ter lá, por exemplo, 2 é minha pressão, vezes quem? Vezes 10, que é o meu volume, que é igual a quem? Que é igual a 0,813, que é quem? 0,813 é o número de mol do Freon 12, vezes 0,082, certinho, beleza? Vezes X, que é a minha temperatura. Então, a minha temperatura aqui vai ser dada em T, certo? Vou colocar aqui meu T maiúsculo. Então, se você fizer este cálculo aqui, você vai ter um valor aqui, 2 vezes 10, 20, é igual a 0,813, né? 0,813, beleza? Vezes quem? Vezes 0,082, que vai dar um valor aí de 0,1234556 T. Então, quer dizer que T, né, passar aqui para cima, quer dizer então que T é igual a 20 dividido por quem? Por 0,1234556T, beleza? Então, 20 dividido por 0,06666 vai dar um valor aí de 300,03 Kelvin, ou seja, 300,03 Kelvin é o mesmo valor que eu tinha aqui, né? Deu bem aproximado porque nós arredondamos lá o número de mols, depois arredondamos os resultados finais. Então veja que realmente aquele gás é o Freon 12. Mas você teria ainda uma outra opção de fazer esse exercício, né? Você poderia fazer a questão assim,
pressão vezes o volume é igual a N vezes R vezes T, certo? Bem, mas qual que era a pressão? A pressão era 2. Qual que era o volume? O volume era 10. Quem era o número de mols? O número de mols eu não tenho ainda, vamos supor que eu não tivesse feito aquela conta. Vezes a minha constante, que é quanto? 0,082. Vezes a minha temperatura, que é de 300 Kelvin. Então aqui eu teria 20 é igual. Se eu multiplicar esse meu 300 por 0,082, certo? Eu vou chegar num valor de 24,6, certo? E aqui é N. Quer dizer que N é igual a 20 dividido por quem? Dividido por 24,6. Então, se eu pegar o meu 20 e dividir por 24,6, eu vou chegar num valor de 0,813008 e vai continuando assim por diante o que? Mol. Então, veja que esse valor do número de mol, se eu não tivesse encontrado, eu ia aplicar essa mesma conta aqui em cima, eu ia voltar aqui e aplicar essa mesma conta aqui em cima. Então, veja só, aqui, deixa eu achar aqui onde eu achei o número de mol. Aqui, está aqui, pessoal, número de mol. O que eu fiz? Achei o número de mol do Freon do 12 e do Freon 113. Então, veja quem que ficou com o meu valor de 0,813. O meu Freon 12. Então, quem é o gás ali? O gás ali provavelmente será, então, o meu primeiro composto, ou seja, o meu Freon 12. Ok? Entendidos? Vamos partir aí para o nosso próximo exercício, né? O próximo exercício também é bem interessante. Nesse exercício aqui, número 2, pessoal, ele fala de uma amostra de 20 ml de gás xenônio. Então, uma amostra de 20 ml de gás xenônio exerce uma pressão de 0,480 atm a temperatura de 15 graus. Então, ele vem aqui uma pergunta, né? Deixa eu passar isso aqui para baixo, Isso aqui vai ser nossos próximos exercícios, certo? Então, a pergunta aqui é o seguinte, determine, letra A, o volume ocupado, o volume que a amostra ocupa a 1 atm a temperatura de 298 Kelvin. E depois a gente responde aqui nossa pergunta B, que vai ser sobre a pressão, beleza? Nesse exercício aqui, pessoal, é o seguinte, eu tenho uma amostra de 20 ml de gás e ele exerce uma pressão de 0,480 atm a temperatura de menos 15 graus. Ele quer saber o volume que a amostra ocupa a 1 atm a temperatura de 298 Kelvin. Nesse exercício, pessoal, nós vamos utilizar os conceitos de Boyle, Mariot, certo? E Gay-Lussac. Então, quando a gente reuniu aquelas três formas, lembra que nós comentamos algo sobre pressão 1, certo? Vezes o volume 1, beleza? Dividido por T1 é igual a quem? É igual a pressão 2 vezes o meu volume 2 dividido aqui por T2, ou seja, P1 vezes V1 sobre T1 é igual a P2 vezes V2 sobre T2, né? E, mas quem que é o meu P1? O meu P1 é a pressão que eu tinha no início do exercício, que é o meu 0,480 atm, certo? Quem que é o meu V1? Então, esse aqui é o meu vezes o meu V1. Então, quem que é o meu V1? O meu V1 é de 20 ml, certo? Só que 20 ml, ele não é 20 litros. Então, 20 ml equivale a quantos litros? Bem, 20 ml, pessoal, eu vou passar ele para litros e eu vou ter 0,02. Então, aqui eu vou ter 0,02 litros, certo? Dividido por quem? Dividido pelo meu T1. Quem que é meu T1? Menos 15 graus. Só que menos 15 graus, como que eu passo esse menos 15 graus aqui para Kelvin? Eu vou pegar então e vou ter menos 15 é igual a menos 273K, ou seja, 273K. Então quer dizer que menos 15 mais 273 é igual a K. E menos 15 mais 273 quer dizer que essa temperatura é de 258 Kelvin. Então aqui, a temperatura aqui, vai ser de 258 Kelvin. Beleza? Então vamos continuar então, pessoal. Tá? Falta bastante coisa aqui ainda, certo? Isso aqui é igual ao meu P2, V2
dividido por T2, né? Vou trocar aqui de cor a nossa segunda parte do exercício, que é essa aqui, ó. P2 vezes V2 dividido aqui por T2. Quem que é minha pressão 2? 1 atm, certo? Se a pressão aqui tivesse em milímetros de mercúrio, Pascal, Torr, então teria que converter tudo e deixar igual. Pascal, Pascal, Torr, Torr, milímetros, milímetros e atm, atm. Como tá tudo atm, vou deixar só 1 atm, certo? Esse 1 atm é vezes o meu volume. Só que acontece que eu não tenho o meu volume, né? Ó, esse meu volume aqui, ó, vou trocar de cor também, né? Ó, vou trocar aqui de cor também, porque eu não tenho ele, certo? Dividido pela minha temperatura. Eu tenho a minha temperatura 2. A minha temperatura 2 eu tenho, que é quanto? 298 Kelvin, certo? Então, o que eu vou ter aqui, ó? 0,480 vezes 0,02, vou colocar separado para vocês entenderem aqui, ó. 0,480 vezes 0,02, vamos achar aqui onde ele está, aqui, ó. Vai me dar um valor aqui de 0,0096, ok? 0,0096. E esse 0,0096 eu vou dividir por quem? Vou dividir por 258, beleza? E isso aqui vai ser igual a quem? Vai ser igual a um V2, e esse V2 eu não tenho, então ó, 1 V2 dividido por quem? Dividido pela minha temperatura, que é de 298 Kelvin, beleza? Então, quando eu multiplico cruzado, eu vou multiplicar 0,0096 vezes 298, vai me dar um valor de 2,86, certo? Ó, 0,08, beleza? Igual a quem? Igual a 258 V2, né? Eu multipliquei cruzado, então esse 258 vem para cá, e aqui fica um V2. Quer dizer que o meu V2 vai ser igual a quem? Vai ser igual a 2,86, né? Ó, não tem esse 0,8 aqui na verdade, ó. Essa vírgula aqui não tem, né? Ó. Então vai ser igual a 2,8608 dividido aqui por quem? Dividido aqui, ó, 0,8 dividido por 258. Então, ó, 2,8608 dividido por 258 vai me dar um valor de 0,0110, e aqui eu passei para litros, então aqui continua em litros. Então, ó, se eu voltar isso aqui para ml de novo, né, ó, 1000 ml tem 1 litro. Se 1000 ml tem 1 litro, na verdade eu vou fazer esse valor aí vezes quanto? Vezes 1000, né? E vou ter um valor aqui de 11,08 ou 11,0, né? Para a gente ficar arredondo ou arredondar um pouquinho melhor isso aqui, ó, 11,0 ml, ou seja, 11 ml, beleza? Aí ele tem a segunda parte do exercício, né? Ó, a segunda parte do exercício diz: a pressão que a amostra exerceria se fosse transferida para um frasco de 12 ml após atingido o equilíbrio térmico a temperatura de 20 graus. E esse exercício aqui eu peço que vocês me acompanhem no próximo vídeo, certo? Então no próximo vídeo eu vou comentar essa letra B com vocês e acabo retornando também essa letra A. Então por hoje esses dois exercícios, sendo que nós ainda não terminamos a nossa letra B. Acompanhe nesse mesmo canal o nosso próximo vídeo, que vai responder exclusivamente aqui a nossa pergunta B, ok? Não percam e até mais!